Eu não consigo perceber como é possível nós discutirmos sobre nossas línguas nacionais, mas na língua do colônia. Eu gostaria que primeiro ainda focássemos nisso. Como é possível? Porque essa hora estamos a discutir sobre o Xingante, que é palhaço na língua umbundo. Devemos discutir todas essas coisas que têm a ver com nossa cultura, com a cosmovisão africana, nas nossas próprias línguas. Nós ainda discutimos na língua do colonizador. Sim, esse é o grande problema que nós vivenciamos. E é triste. Certo, seria o correto, mas... Permite-me só terminar, por favor. Certo. Eu estava a dizer assim. As coisas, os nossos problemas, o que é nosso, só é bem conversado nas nossas línguas. Sim. Isso é verdade. E esse é um erro que nós cometemos, né? Falar das coisas ligadas à nossa identidade cultural, ok? Ou seja, a nossa cultura na língua do colônia. Se você quer falar, por exemplo, da cultura dos Bakongo, fale em Kikongo. Pode surgir uma desculpa. Ah, não, português é a língua vehicular. Por exemplo, é aqui onde eu critico também aqueles que dizem ser pan-africanistas e muitos deles não falam nenhuma língua africana. A única que eles sabem falar inglês ou português. É um paradoxo. E então, as nossas coisas devem ser discutidas, falando nas nossas línguas. Se você não sabe falar, então sinta-se na necessidade e na obrigação de aprender essas línguas, para você ser alguém completo. Realmente concordo com isto, mas visto que Angola é um país formado por pessoas de etnias diferentes, línguas diferentes, no mínimo deveria haver uma língua africana que poderia ser considerada uma língua oficial nacional, que todos falassem. Mas também isso deveria ser discutido. Não, deixa eu terminar. Como acontece na República Democrática do Congo. Por exemplo, nós os três aqui somos pessoas de diferentes etnias e cada um tem o domínio da sua língua de origem. Sim. Suponhamos se estivéssemos a falar cada um aqui a sua língua, não nos entenderíamos, ninguém perceberia ninguém. Aí é onde parte o problema. Diferente de outros países africanos que adotaram uma língua de África como língua oficial, outro exemplo também é a Tanzânia. Mas, A do meu ponto de Tanzânia vista, tem quantas línguas oficiais? não sei quantas línguas oficiais tem, mas sei que na Tanzânia o Swahili é uma língua muito falada. O Swahili acho que é falada quase aqui na África no SADC, na região austral, é falada talvez por 5 países. Né? Sim, É a maior. sim. É a maior Tem língua. cerca de mais de 100 milhões A de língua- falantes. Mas A língua africana por mais- que a SADC, como A língua- uma organização regional, não cria políticas para ver se O instituciona Swahili. essa língua? Por exemplo, Como- imagina só, a União Africana tem o Swahili como língua instrumento, língua de trabalho. Sim. Já é bom. É uma iniciativa, só para não fugirmos um pouquinho do que íamos dizer. Sim, Tudo bem, a diversidade linguística é reconhecida, certo. certo? Yeah. Até porque dizem que Angola é um país multilingüe. Mas devemos entender aqui que uma língua caiu de paraquedas. Em que, como falamos, e eu adotei, né? Esse termo. Digamos, é um ditado assim, ok? Adotei para pelo menos dizer o que é português no nosso meio. Kimputu, Ndinga é muito igual a Honda Fumussola. É que português caiu de paraquedas. De quem é essa língua? Segundo o que eu disse aqui como traduzindo, a língua portuguesa é língua de um gatuno que chegou na lavra e matou o dono da lavra. Sim. Está entendendo? Logo, tudo bem. Você fala que Bundo, eu falo que Congo, ele fala um Bundo. Não vamos entender na íntegra. Agora, falamos dos grupitos específicos que sentam, entende, né? Aqueles mesmo que são Bakongo, estão sentados aí a falar da cultura dos Bakongo. Mas, mano, estão a conversar, nenhum deles sabe falar Kikongo. Só em português, mas eles são Bakongos, estão bem centrados e a falar sobre a nossa cultura.
O triste é que nenhum deles fala Kikongo, e nesses Mas, grupitos só que específicos. eu acho que, na minha opinião, acho que o projeto Nação, de que foi criada Angola antigamente, que o Angola que nós chamamos, ou seja, antigamente eram divididas por regiões, né? Acho que quando o português veio aqui para criar este país que atualmente nós chamamos de Angola, não foi pensado muito no projeto Nação. Por quê? Porque como é possível o português vai ser a língua oficial, mas deixando a parte as nossas línguas. Por quê? Está bem, vai se discutir que o português é que deve ser a língua oficial que uniu e tudo mais. Agora, na África do Sul existe mais de 10 línguas oficiais. Acho que se o Estado angolano criasse política de institucionalizar as nossas línguas como línguas oficiais, nós também nos sentiríamos representados, porque a língua representa um povo. Uma cultura. Uma cultura. Exatamente. Porque eu me sinto tão mal como vou nas instituições do Estado e não encontro nenhuma das nossas línguas. Eu há dias registrei a minha filha. Eu escrevi, eu disse, o nome dela é Vitorina Chapopia. A senhora do Coelho escreveu Chapopia. Só concordou com Vitorina. Com Vitorina. Como é Chapopia? Não. Chapopia não. E deixa esse ponto, olha só, deixa eu dizer. O colono nunca se importou conosco. E nem deveria e não poderia se Tanto importar. que, por não se importar conosco ou com as suas colônias, primeiro, foi oportunista e depois, por não se importar com as suas colônias, no sentido de criar estruturas significativas em todos os segmentos, até no que diz respeito à língua. Tipo, criar o projeto em benefício das línguas locais, neste caso das suas colônias. Um projeto linguístico, ok? Voltado exatamente às suas colônias. Ele veio com a imposição da sua própria língua. E o que a história indica? E isso é verdade. Eles tinham a intenção de fazer desaparecer as nossas línguas para que a língua deles fosse a única no nosso meio. Sim. Logo, são muitos indicadores de que o colono nunca se importou com as suas colônias. Porque quando você está a escravizar alguém, né, deve ver também a sua utilidade. Você deve ter também tipo, o lado humano. Ok? Você deve dizer, não, pronto, aqui é escravatura, mas o interesse deve ser recíproco, o benefício deve ser recíproco. Mas agora, o colonizador foi muito egoísta, queria só tudo para ele. Se fosse escravatura, vamos dizer. E nos tirava o que era nosso. Não, mas se fosse escravatura, vamos excluir o resto, isso de humanismo. Na escravatura não vai haver mesmo. Não. O termo escravatura já diz tudo. Não, se eu fosse colonizador, eu vou ser, digamos, humanista. O que poderia ocorrer? Com meu escravo. O que poderia ocorrer é, depois do colono já não fazer parte, já não estar no território que atualmente é Angola, desde 1975, aí sim deveria e poderia e haveria um projeto linguístico, aquilo que seria para preservar as nossas línguas. São por aí umas 4 ou 5 línguas que são as principais, que poderiam ser elevadas a línguas oficiais, conforme acontece em outros países. Dentro desse quesito da Nada está terminando. Sim. A falha é que eu não culpo o colono, porque o colono simplesmente tinha um interesse. Como assim? Não culpa o colônio. Não, aqui você estragou o discurso, meu amigo. Perceba, não culpa o colono porque justifica. Deixa eu terminar. Depois vem uma pergunta. Sendo colono, ele tinha os seus objetivos. Ok. O objetivo simplesmente era exploração do povo e da terra em si. Ok. Não preservar aquilo que são as línguas, nem tradições. Mas sabias que ele hábitos probia falar as nossas línguas? Certo, por que proibia? Por ser colono. Agora. O termo colono, já diz tudo. Vem de quê? Colono. Colono okay. Que colonizar. Exatamente. Agora, você não culpa o colono em que sentido? Isso que eu não entendi. Me refiro naquilo que é a preservação das nossas línguas. Atualmente somos independentes.
Não, somos não. Vamos dizer. Então, uma Deixa vez eu falar. a Zagaia dizia, Deixa eu terminar. expulsamos o colônio, mas não o colonialismo. Lhe deixa terminar, Quem é deixa o próprio terminar. colônio? Lhe deixa terminar. Quem- O colônio atualmente ainda existe. E Angola. quem é o Deixa colônio? terminar. E quem é o Deixa colônio? terminar. Somos Deixa terminar. nós. Lhe deixa E quem é terminar. o colônio? Somos nós. O que nos impede de falarmos as nossas línguas? O que Ok. Sabe quanto tempo? Deixa ele terminar. Quanto companheiro. tempo eu parei, cópias eu tirei, baixei manuais só para ter domínio daquilo que é a gramática escrita Da língua quimbundo? sozinho, Ok. no meu próprio bolso. Ok. Investia dinheiro para ter a cópia. Ok. Agora Tu- deixa. Permite-me só Vou agora. terminar já, vou terminar já. Ok. Atualmente nós somos livres, cada um aqui é livre, pode aprender uma determinada língua, mas o desprezo por conta própria, sem nenhuma obrigação, não a nenhum colônia, mas aqui, por livres vontade, as pessoas não querem. Não, ainda a colonização não existe. É, Isso não existe. existe ainda. Agora deixa eu falar agora. Tá bem, Permite-me só uma falar. questão, vou terminar já. Me dizem, a colonização existe. Quem é o colonizador? Eu digo que somos nós próprios. Discordam, quero saber quem é. E pode- Não, ainda quero voltar num ponto quando dizia que não vai culpar o colônia. Atenção, se ele tinha objetivo na questão de exploração, ok? Mas agora, ele começou a interferir outros segmentos, percebe? Da vida dos nossos, pronto, como que vamos chamar isso? Dos nossos pais, né? Sim, nossos ancestrais. Nossos pais ancestrais, dos nossos mais velhos, entende? Ok, começou a interferir em todos os sentidos, em todos os segmentos. Se a questão era só exploração, esse seria o seu único foco. Agora, por que proibir falar nossas línguas? E existiam pessoas que tinham a tamanha sede e vontade de falar somente as nossas línguas, mas o colono não permitia. Logo, é um indicador, ok, de que ele queria ver a nossa identidade cultural inibida, desaparecida, morta, para que fôssemos aculturados. Por isso veio com um programa de assimilação. Isso era o objetivo. Já ouviu falar de assimilação? Conheço. Exatamente. Essa questão de assimilação, sinceramente, você teria tipo construir um outro Junilson. Um Junilson que já não pode falar quimbundo. Um Junilson que já não pode falar chipiatolo, maiangavulo. Agora tem que falar a carne é pouca, os caçadores são muitos. Somente isso. Não, só que existe. Então, o colono é o primeiro culpado, porque ele começou a injetar um veneno aos nossos para fazer desaparecer a nossa identidade cultural e transportamos isso até na época contemporânea. Tudo bem. E agora o que é que nos impede? O que nos impede? Caímos exatamente. O que nos impede agora? Atualmente, a questão de alienação, o que nos impede é alienação e aculturação. Esses são hábitos, ok? São tendências que nós transportamos desde a era colonial até no momento atual. O colono já não está. Infelizmente, muitos são vítimas da aculturação e alienação. Mas o projeto, o colônio, tirar o colônio dessa história será difícil. Foram 500 anos de colonização. Será difícil. Será que foram 500 anos de colonização? Uma das principais vias que a colonização, o colônio usa para explorar qualquer povo é tirar a língua. Sim, quando você tira A língua é a arma de um povo. É o espírito, ou seja, a língua é o método, é o modus vivendi de um povo. Sem uma língua, o povo não vive praticamente. Nós andamos mortos. Sim. Atualmente diz, nós não vibramos, nossos nomes não vibram. Não vibram, você vai no registro e começam a te falar esse nome, não? A minha filha é Chapópia, você acha que ela é Chapópia? Acho que ela é Chapópia. Isso é uma ofensa. Proíbem registrar os nossos filhos com os nomes bantus, entende? Atualmente, se você ir escrever um nome, quase vem erro. Nossos nomes africanos vêm erro. Não dominam a ortografia das nossas línguas. Vem Entende? erro. Então, a cultura está morrendo por uma questão de alienação e aculturação. Tudo bem. Ok? Tudo bem, o que é que nós As pessoas fazemos? tendem a adotar o que não é delas. Tudo bem, o que é que Por nós isso é que, fazemos? como dizem assim, ngoma sopa que dominanga maquinuco. O batuque emprestado não enfeita a dança. Entende?
Ngoma tsopa que tome na ngama kino com lela tsopa. Agora as pessoas tendem a vestir de casaco, tipo, tendem a vestir casaco alheio. Entende? E deixam seus casacos para fora, para vestir casaco alheio. Assim a nossa identidade cultural vai morrendo ou não? Vai morrendo. Mas agora é o seguinte, já não é o colono já não está. Isso passou, ficou no passado, o caminho é para a frente. Mas deixou cicatrizes. O colônio ainda até agora persiste. Deixou cicatrizes. Entre África cá em África existe essa da organização que chamam de PALOPs. PALOP é para quê? Nem devemos PALOP é uma organização. Devemos pensar que nenhum país, nenhum continente anda só. Isso de pensarmos que tudo que está ligado ao estrangeiro e fora de África deve ser desfeito e devemos só entre nós africanos criar organizações entre africanos e tudo como a entre União africanos. Africana. Como a União Apenas. Africana. A União Africana está muito voltada à política. Vamos perceber, deixa eu terminar. Mas o PALOPs é uma organização que está ligada mais para políticas ligadas à língua portuguesa. Certo, o próprio nome Agora, qual é o programa que temos ligado às nossas línguas em toda a África? Agora aí vai a minha questão, por isso é que estou a dizer, o colônio já não está, aqui é questão... Ainda está o colônio, ainda temos aqui. O colônio, no caso quem é o colônio? O colônio? Opa! Olha, você quer só para me prender? vermos a forma que o nosso país foi construído. No mínimo, o colônio somos nós. Tá bom, um momento só. Sabe quem é o colono? Imagina então, um presidente que não saiba falar a língua local. Vamos ser simples. Uma das quem é o línguas do seu colônio? país. Quem é o colônio? Somos nós ou são os ocidentais? Estou a te dizer só, pelo menos, um presidente que não saiba falar uma das línguas locais do seu país. O que é o presidente? Um presidente que não saiba falar uma das línguas locais do seu país, que governa. Vamos dizer o seguinte. Mas ele fala francês, inglês e outras línguas, mas uma das línguas locais... Devemos ver o contexto que ele cresceu. A localidade onde ele nasceu, o seu meio social. Agora, vamos perceber. Você quer que eu diga quem é o colono? Essa pergunta é Vamos traiçoeira. perceber. Parece estranho, eu também admiro, vendo mais velho, 82 anos, 79 e não tem domínio de uma língua local ou de uma língua africana. É triste. Estranho, muito estranho. Mas nós devemos perceber o contexto, as circunstâncias onde ele viveu, onde ele nasceu. Porque tem aqueles que não conviveram com pessoas que têm domínio dessas línguas. Nós temos aqui regiões. Por que as pessoas aprendem inglês? Deixa eu só terminar. A pergunta é, por que as pessoas aprendem inglês? Deixa eu só terminar. Responde só, vai entender. Deixa eu terminar. As pessoas aprendem inglês porque querem, ponto um, segundo, o inglês é a língua mais falada em número de países. Por outro lado. E o inglês é uma língua que dizem que é uma língua comercial e abre muitas oportunidades. Só o que não... Sabe por que eu fiz essa pergunta? Não, mas... Então, você não pode falar, não, o presidente que não fala uma das línguas locais do seu país, não depende do contexto onde ele cresceu. É mentira. E se for a ser verdade, deve sentir também a obrigação de falar uma dessas línguas. Por quê? Pelo simples fato de ser presidente, ele já sabe que tem comunidade a liderar. Cortaste quando eu estava a falar. Vamos lá dizer. Um menino que estuda num colégio, vamos ver, Elisângela Flomena, só por exemplo, há meninos que em casa vive-se Portugal, em casa vive-se o Brasil. Alienação. Mas deixa eu terminar de dizer. Eu tinha uma tia, irmã do meu pai, eu sempre conheci nos combatentes. Aquilo tudo, vamos dizer, finura, etc., estão aí na zona mais baixa e tudo mais. Eu tinha ideia na minha cabeça, nem me passava que a minha tia, junto com o marido dela, falam fluentemente muito bem o Timbundo. Isso por quê? De onde ela saiu. Agora vamos dizer, os filhos e outros que estão numa sociedade, vamos dizer, mais modernizada, estão com uma outra realidade. Não, mas... Deixa eu só vou terminar já. Já falaste que Isso é